Sejam bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, aqui é o Dani ou Dan, e esse é o nosso Dan por Dani. Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma vez o quadro Joga Logo, é uma continuação do jogo Paper Dungeons, que eu mostrei as componentes do jogo. E vou mostrar pra vocês as regras daquele jeito bem rápido e dinâmico, pra vocês logo entrarem na masmorra com seu grupo de aventureiros, matar lacaios, buscar gemas, pedras preciosas, criar itens mágicos, derrotar chefões em busca da glória eterna. No início do jogo, cada jogador vai pegar uma ficha onde contém a sua masmorra. Os jogadores vão embaralhar essas cartas de masmorra, selecionar uma que irá representar a masmorra atual. Todas as cartas de masmorra, elas vão dar algumas informações sobre a masmorra, contendo as criaturas que serão usadas na masmorra, aqui onde elas serão colocadas. Uma letra onde vai dar uma ordem que vai ser uma cronologia para o jogo, então você pode jogar aleatoriamente ou pode seguir uma história. E aqui a dungeon em si, onde os jogadores vão repassar todas essas informações para o mapa. Então, replicando o que consta aqui na carta da masmorra, os jogadores vão replicar para a sua masmorra em si. Todos eles irão fazer do mesmo jeito. Seguindo também a carta de masmorra, após os jogadores terem replicado a sua masmorra igualmente, eles devem então pegar os chefões referentes ao que pede a carta. Então, separados ao lado do jogo. Os dados do jogo serão colocados próximos aos vilões. Sortearemos então agora 3 cartas de missões que serão para todos os jogadores. Cada jogador sorteará então 2 cartas de poder e dentre elas escolher qual poder irá usar na partida. O jogador escolhe, deixando a sua área de jogo, fazendo assim o mesmo com a carta de objetivo e deixar escondida do seu lado de jogo. Assim as cartas restantes irão para a caixa de jogo para a próxima partida. No canto superior esquerdo, aqui nessa área, nós temos a classe e a evolução de nível dos heróis. Aqui na parte superior da ficha nós temos o contador de rodadas e de temporadas. Aqui ao lado esquerdo nós temos a coluna de pontos de vida e dano sofrido. Embaixo temos o marcador de ressurreição. Aqui o espaço dos itens mágicos, abaixo o espaço de poções, aqui do lado direito nós já temos o contador de gemas, aqui temos o marcador de lacaios derrotados, a última fileira os pontos de glória que são contabilizados para o final do jogo, e aqui no centro a nossa dungeon, né? Dado interessante na carta de objetivo é que na parte inferior da carta ela vai dizer qual a cor do dado de cada um dos seus personagens do seu grupo de aventureiros. Assim você deve replicar o que diz a carta na sua ficha de masmorra. Então aqui, obedecendo o que diz a carta, o meu guerreiro é da cor preta, eu marco aqui o quadradinho preto. E o meu ladrão é também da cor preta, vou marcar o quadrado. Existem 3 tipos de cartas na partida. O primeiro tipo de carta é a carta de missão, que são as 3 cartas que a gente seleciona no início da partida, em comum para todos os jogadores. Essa carta vai definir uma missão que todos devem buscar. O jogador que em uma rodada conseguir alcançar essa missão primeiro, leva a carta de missão, podendo ser também dividida entre outros jogadores que também atingiram essa missão nessa mesma rodada. Então aqui no caso da carta de missão temos primeiro jogador que irá evoluir 3 heróis no nível 4, ao nível 4. Aí, então ele vai receber 4 pontos de vitória no final do jogo. No lado direito aqui da carta temos a pontuação que será feita para um jogo solo, então o jogador vai respeitar essa condição de vitória, seguindo aqui as rodadas que ele precisa fazer essa missão para poder ganhar a correspondência em pontos de vitória no final do jogo, da primeira à 8ª rodada.
A segunda é a carta de objetivo. Ela é individual, então cada jogador irá buscar seu objetivo individual, podendo conquistar o objetivo parcialmente ou inteiro. A última carta é a carta de poder. As cartas de poder têm 3 tipos diferentes. São cartas poderes que podem acontecer antes da primeira rodada, durante a preparação, e poderes que acontecem sempre que algum tipo de condição for atendida. E também aqueles que podem ser usados uma vez por rodada. As cartas de poder, elas vão dar algum tipo de benefício ou malefício no final do jogo, sendo indicado no final da carta. A descrição completa de todas as cartas está na página 16 do livro de regras, então vale conferir para conhecer bem o que cada carta faz, apesar de que na carta ela é bem intuitiva, né? Então dá para entender bem o que a carta faz. Os dados são o principal elemento na partida em Paper Dungeons. Com eles, os jogadores irão preencher espaços em branco na ficha e também se movimentar pela masmorra. São 7 elementos que encontramos nos dados em Paper Dungeon: a máscara do ladrão, a espada e escudo do cavaleiro, a cruz do clérigo, o chapéu do mago, a caveira, que estará em todas as cores de dados, como os outros elementos, e aí, então, somente no dado branco, o trevo de 4 folhas, e somente no dado preto, a bota. No canto superior esquerdo de cada dado há uma numeração, com exceção da caveira, que cada jogador vai preencher no seu contador de rodadas para identificar qual o dado que foi usado. Os dados especiais têm as seguintes funções. O dado de caveira, ele simboliza que todos os jogadores sofreram um dano naquela masmorra, sendo obrigatoriamente marcado um dano na sua ficha. O dado de trevo, ele pode ser usado como qualquer outro dado do jogo, com exceção do dado de bota e o dado de caveira. E o dado de bota, ele significa movimento triplo, ou seja, o jogador pode fazer 3 movimentos livres na masmorra usando este dado. Uma partida de Paper Dungeon se divide em 8 rodadas, que são divididas em 3 temporadas, que os jogadores vão fazer movimentações, criar itens mágicos, explorar salas de masmorra, enfrentar lacaios, coletar poções, gemas, itens mágicos, e no final de cada temporada os jogadores irão enfrentar os chefões da dungeon, e no final da terceira temporada o jogador que tiver mais pontos de glória se tornará o campeão. Cada rodada possui 2 fases: rolagem de dados e seleção de dados. Sempre que sair uma caveira na rolagem de dados, todos os jogadores deverão ir na sua ficha de jogador e marcar coração, que quer dizer um dano que foi sofrido. Esse dado vai ser desconsiderado após isso. Se numa rolagem de dados saírem 3 ou mais caveiras ou 3 faces com um trevo, a rolagem deve ser refeita. Caso o jogador ultrapasse os seus pontos de vida com danos, ele então está morto. Só que ele não sai automaticamente da masmorra e do jogo. Ele pode ativar esse ícone de ressurreição. Assim então ele continua explorando a dungeon, porém ao final do jogo ele vai sofrer essa penalidade dos seus pontos de glória por ter ressurgido. Os dados não são exclusivos. Eles podem ser utilizados por todos os jogadores do jogo pela mesma rolagem. O jogador não pode usar o mesmo dado mais de uma vez, porém ele pode usar aquele mesmo dado no caso dele ter saído também na mesma rolagem. Por exemplo, aqui o 3 eu poderia usar ele 2 vezes. Por cada dado que o jogador escolher, ele deve preencher no seu marcador de rodadas o dado que ele utilizou, assim anotando um número na parte superior do dado. As ações que o jogador pode escolher com um dado são subir o nível do seu personagem, criar um item mágico, criar uma poção ou explorar a dungeon. A primeira ação que eu vou explicar é a ação de evolução, que é esse ícone verde. E é aqui que os heróis vão subir de nível para enfrentar as criaturas dessa dungeon, que também aumenta os seus pontos de vida. Cada herói tem um estilo de treinamento, o que é a cor do seu dado. Para subir o seu nível, você precisa escolher um dado que represente aquele herói na mesma cor que o treinamento daquele herói. No caso aqui, eu escolhi o clérigo com um dado branco, que é a mesma cor do treinamento do clérigo na minha partida. Eu preencho então o próximo quadrado, aumentar o nível do meu personagem. Assim devendo também preencher mais um ponto de vida, o que eu nunca posso esquecer. Sempre que aumentar o nível, eu devo aumentar meus pontos de vida. Mas caso aconteça de esquecer,
é só contar quantos níveis eu tenho e acertar aqui minha pontuação de pontos de vida, que é a mesma pontuação sempre. Os heróis começam do nível 1 e assim vão aumentando de nível. A partir do 4º nível, o herói que chegar naquele nível irá receber uma nova habilidade. No caso do guerreiro, o jogador receberá um bônus de +1 no seu nível de poder em combate contra vilões. No caso do mago, o jogador vai poder utilizar o dado branco como um dado preto, ou vice-versa. Como o clérigo, o jogador não sofrerá mais dano por caveiras, e o ladrão, ele recebe imediatamente uma gema que deverá ser anotada aqui na carreira de gemas. No final do jogo, essa área irá dar pontos de glória também para o jogador referente ao herói com o menor nível que ele tiver. Por exemplo, eu tenho um herói com nível 5, outro nível 4 e outros 2 nível 6. Eu vou receber a pontuação referente ao herói de menor nível. No caso seria o nível 4, eu receberia 8 pontos de glória no final do jogo. E também o jogador receberá um ponto de glória para cada herói que chegar no nível 6. A segunda ação que nós temos é a criação de itens mágicos. Para criar um item mágico, o jogador ele precisa utilizar um dado e assim ele usa o primeiro quadrado na criação do item mágico. Os 4 primeiros itens, o jogador precisa obrigatoriamente usar um dado que corresponda à classe que ele pede. Por exemplo, aqui eu vou utilizar o dado número 1 do guerreiro e vou preencher o primeiro quadradinho aqui. Para eu completar o item mágico, eu preciso completar os 2 quadradinhos, assim eu recebo aquela habilidade. Nos 4 itens de baixo, eu posso usar também, como nos de cima, qualquer cor, mas eu não preciso obrigatoriamente respeitar algum ícone de herói. Eu posso usar qualquer dado que eu quiser. Toda vez que eu completo um quadradinho de um item, eu recebo um ponto de glória no final do jogo. Ao completar 2 quadrados, eu recebo os 2 e aquele item. E alguns itens, como por exemplo a coroa do Rei Justo, eu recebo mais 4 pontos de glória no final da partida. Então cada item vai ter um meio que ele vai ser ativado, podendo ser um item que vai permanecer durante o jogo, um item de uso instantâneo, que você ativa e já perde aquele item e já recebe o seu benefício. A nossa terceira ação é a de poção. Com uma habilidade de curandeiro, eu adicionei as nossas 2 poções já na nossa ficha. Para eu conseguir uma poção, eu vou usar um dado qualquer, indiferente de qual face que seja, da esquerda para a direita, sempre esse rumo, eu vou anotar a minha poção. Ao chegar na última poção de cada fileira, eu recebo um benefício por cada uma delas. A primeira, eu aumento um nível de algum herói. A segunda, eu recebo um item mágico. A última, eu recebo uma gema. Vejam aqui que para cada uma poção que eu tenho, eu embaixo tenho 2 corações que se assemelham aos danos que eu recebo. Então, para cada poção que eu recebo, eu posso receber 2 danos. Assim, preenchendo na minha poção, ao invés de receber um dano direto no meu grupo. Quando uma poção receber 2 danos, ela é eliminada e assim eu posso utilizando as outras poções que eu tenho. Se eu não tiver mais poções, eu recebo direto dano na minha área de preenchimento de dano. Término nessa primeira rodada, preenchendo os 3 dados e todos os jogadores fazendo as suas ações, se reinicia todo o processo. Os jogadores rerolam e são refeitos todos os passos novamente. A quarta ação que eu vou explicar então agora para vocês seria a ação de movimento. O jogador irá escolher um dado e esse dado irá te dar 2 movimentos dentro da masmorra. E o jogador vai iniciar a sua movimentação por dentro da masmorra. Nós temos na base essas entradas. Então o jogador ele vai escolher por onde ele quer iniciar. Eu vou iniciar essa parte. E sempre que você for movimentar, você vai desenhar uma seta em direção ao centro daquela sala. Toda vez que você entrar numa sala, você deve ativar todos os elementos que tem. Primeiramente, combater lacaios e sofrer danos de armadilhas. E depois, coletar os itens que tem naquela sala. Aqui no caso, eu pego essa poção. Pegando o item na masmorra, eu vou na minha ficha e adiciono aquela poção que eu conquistei. Consegui mais um nível aqui, porque eu conquistei a primeira fileira de poção. Eu ganhei esse nível, então eu vou adicionar ao meu clérigo, chegando no nível 3. Eu posso fazer o segundo movimento, que vai ser do centro para o centro da masmorra ao lado. Aqui acontece uma coisa. Como eu entrei nessa masmorra e ela tem uma armadilha, eu sofro primeiramente
o dano por aquela armadilha. Como eu tenho poções, eu não vou adicionar o dano aqui nessa área de pontuação de danos. Eu vou colocar um dano aqui na minha primeira poção. Agora eu posso coletar esse item aqui de criação de item mágico. Eu posso vir aqui nos meus itens mágicos, preencher um quadradinho de algum item que eu deseje. Como eu completei esse primeiro item, agora eu tenho uma espada flamejante e eu já tenho esse bônus para enfrentar um chefão. Outra situação, ainda falando do movimento, é o dado do movimento triplo. Em vez de fazer somente 2 movimentos, eu posso então fazer 3 movimentos. Eu posso subir e aqui já temos uma situação de encontrar um lacaio. Para enfrentar um lacaio, eu preciso ter um nível de herói igual ou maior ao nível que pede no ícone de herói aqui ao lado. Cada lacaio ele vai ter um tipo de herói que você precisa usar para ganhar um combate com aquele lacaio. Tipos de lacaios são fantasma, goblins, orcs e zumbis. No caso aqui, esse zumbi, eu precisaria de um clérigo nível 3 para poder matá-lo, e é justamente o nível que está o meu clérigo. Para matar um lacaio é muito simples, é só uma comparação de poder. Como o meu clérigo tem nível 3, eu atingi o nível necessário para ganhar desse lacaio, então eu só marco que eu matei ele. Na área de lacaios, anoto que eu derrotei um lacaio. Agora eu posso pegar os itens daquela sala. Vou pegar esse item de aumentar meu nível e já vou subir o nível de mais um personagem. Agora eu tenho mais 2 movimentos que eu ainda posso fazer. Então eu posso subir para a sala onde vai estar o meu chefão. Posso subir para a sala acima, enfrentar aquele elemental. Ao final da temporada, eu passo por 3 rodadas e então eu enfrento um monstro. Para eu poder enfrentar aquele monstro na respectiva temporada, eu preciso obrigatoriamente passar pela sala onde está o monstro até a última ação da última rodada. Assim eu posso enfrentar aquele monstro, senão eu não consigo enfrentar e assim eu devo fugir. Completando aqui então a nossa rodada, como eu entrei na sala com o fantasma, eu precisaria ter o meu mago no nível 4, porém ele está no nível 2. Então aqui eu ainda derrotaria o lacaio, marco aqui que eu derrotei um lacaio, porém eu recebo 2 danos, que é a diferença da pontuação de nível do meu herói com o quanto eu precisaria ter para atingir o meu lacaio. No caso aqui era um lacaio nível 4 e eu só tinha 2 de nível no meu mago. Então eu recebo 2 de danos que vão lá para minhas poções. Nesse caso não vou marcar na minha trilha de dano. Só me resta então pegar a poção que eu conquistei e também marcar aqui na minha ficha de poção. A última ação, então eu vou mostrar para vocês como utilizar o dado que contém um trevo de 4 folhas. Você usa ele com qualquer outro dado, com qualquer face ou cor, com exceção dos 3 movimentos e da caveira. Vou utilizá-lo para aumentar o nível do meu ladino. Finalizando assim, então, a segunda rodada, rerolamos todos os dados e vamos para a última rodada. Aqui, por exemplo, como eu recebi 3 caveiras, eu não posso sofrer essas 3 caveiras, eu rerolo e assim eu posso seguir. Vamos usar um dado para movimento, como eu vou fazer movimento 1, 2, sofro dano pela armadilha, pego, subo de nível, então vou subir o meu ladino, fiz 2 movimentos do meu dado, vou para o segundo dado, 1, pego a poção, porque não tem nada aqui, 2, vim para cá, sofri um dano na armadilha, lembrando que se eu avançar, como eu fiz aqui, vim para cá e eu voltar naquela sala, eu sofro novamente o dano pela armadilha. Toda vez que eu passar por uma sala que tem armadilha, eu vou sofrer dano daquela armadilha, mesmo que eu já tenha passado por aquela sala, com exceção de alguma habilidade que eu possa ter. Então aqui, na minha última ação, vou pegar de novo o dado, vou usar o dado número 1, peguei esse item, vou fazer um item mágico, então vou começar o manto da intangibilidade, que vai me dar a habilidade de atravessar paredes. Faço meu último movimento para dentro dessa sala. Aqui nessa sala eu tenho um Goblin e para derrotá-lo eu precisaria de um ladrão nível 4. Mesmo sistema, mato o Goblin, recebo um dano, marco aqui na minha ficha
E aí então eu coletei uma gema. Na gema, principalmente, eu faço um X. Nessa situação, o interessante em Paper Dungeons é que a dungeon ela é compartilhada entre todos os jogadores, todos os itens, armadilhas, cada um na sua ficha vai ativar e vai batalhar do seu jeito. Porém, no caso da gema, aqui eu tirei a gema C, quando chegamos ao final da rodada, e eu peguei uma gema. No final da rodada, o jogador que pegar uma gema, ele vai anunciar para todos os jogadores que ele pegou a gema C, no meu caso aqui. Então, se outro jogador pegou aquela gema, ele vai ter a pontuação de gema normal, ele vai colocar. Porém, se nenhum outro jogador conseguiu nessa rodada chegar naquela gema e pegá-la, todos os outros jogadores devem fazer um X naquela gema. Ou seja, essa gema não pode mais ser coletada na masmorra. Existem somente 8 gemas na nossa masmorra, que estão distribuídas de ordem alfabética, são exibidas com uma letra, e além das 8, existem 2 outras gemas que podem ser coletadas fora da masmorra, que são quando o ladrão chegar no nível 4 e ao chegar no terceiro e último nível de poções. Ao chegar ao final da última rodada na temporada das 3, e no caso da última temporada, que são 2, nós enfrentaremos os vilões de cada temporada, que foram sorteados no início do jogo. Na nossa partida aqui, nós enfrentaremos a múmia. Na carta da múmia, nós temos alguns elementos. Aqui nós temos a letra e a cor do vilão. Aqui o herói que tem uma vantagem sobre aquele vilão. Aqui temos a recompensa, que será ganha se conseguirmos derrotar esse chefão. Aqui temos uma penalidade, no caso de fuga, se a gente não conseguir atingir a pontuação para vencer o vilão. Essa parte é no caso de jogo solo, após derrotar o vilão, ou se a gente fugir do vilão e não ter conquistado essas 2 gemas que diz na carta do vilão, elas devem ser apagadas da dungeon e elas não poderão ser mais coletadas. E aqui nós temos a pontuação que precisamos atingir para poder vencer o vilão. Quanto mais danos você der no vilão, mais pontos de vitória obviamente serão recebidos e menos danos também serão recebidos. Para derrotar o vilão, nós precisamos atingir o dano mínimo do vilão. A múmia precisa de um valor de dano mínimo de 9 para ser derrotada. Isso nós vamos conquistar somando todas as habilidades juntas de todos os heróis. E dobrar o nível do herói que tem uma vantagem sobre aquele vilão. No caso aqui, eu tenho 3, 6, 7, 8, 9 pontos. Como o clérigo tem uma vantagem sobre a múmia, eu repito a contagem do clérigo. Então 9, 10, 11, 12. E como eu tenho a espada flamejante, eu adiciono também na contagem de pontuação. Então, 12, 13, 14, 15 pontos. Eu passo facilmente da pontuação necessária mínima de 9 e passo da segunda. Não atinjo a pontuação máxima de dano no vilão, mas eu chego na segunda e ultrapasso. Então, eu recebo 4 pontos de vitória no final do jogo por esse vilão e sofro 2 de dano somente. E aqui na contagem de pontuação de final do jogo, eu anoto quantos pontos de vitória eu recebi por ter ganhado aquele vilão. Ou no caso, se eu tivesse fugido, eu colocaria menos 3 pontos aqui embaixo. Caso o jogador ultrapasse os seus pontos de vida com danos, ele então está morto. Só que ele não sai automaticamente da masmorra e do jogo. Ele pode ativar esse ícone de ressurreição. Ativando esse ícone, ele não mais se preocupará com os danos que vai sofrer. Assim, então, ele continua explorando a dungeon. Porém, ao final do jogo, ele vai sofrer essa penalidade dos seus pontos de glória por ter ressurgido. Essa sequência, então, será feita durante as 3 temporadas. E ao final do jogo, os jogadores marcarão na parte de baixo da ficha toda a pontuação e perca de pontos que foi recebido durante o jogo. No caso aqui, nos 3 primeiros chefões, a pontuação que recebeu. Aqui no caso é os pontos de glória do herói com menor pontuação. No caso aqui foi o mago e o meu clérigo, então foram 8 pontos. Aqui a pontuação dos meus itens mágicos. Aqui pelas gemas que eu coletei no jogo, 25 pontos. Aqui pelos lacaios. Aqui, menos 1, como eu só cheguei no 1 ali, no menos 1, não cheguei no menos 3 de danos, eu só recebo menos 1 de dano, eu não ressuscitei.
Aqui é um ponto pela minha carta de objetivo. Aqui as pontuações pelas cartas de missão. E a soma de tudo é a minha pontuação de final do jogo. O jogador com mais pontos de glória, então, vence a partida. No caso de empate, o jogador que tiver percorrido por mais salas na dungeon é o vencedor. Caso continue o empate, os jogadores empatados compartilham a vitória. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tentei fazer o vídeo mais dinâmico possível. Obrigado por terem me acompanhado até aqui, terem assistido o vídeo. Vou tentar fazer umas gameplays do jogo, que é um jogo muito massa de jogar sozinho e até em grupo. Se puder curtir, compartilhar, comentar aqui no vídeo se já jogou o jogo, se curtiu. Ajuda muito, vai ser muito legal, vamos interagir, compartilhe com seus amigos que gostam de board game, de jogos de tabuleiro, de RPG, que com certeza vão achar bem interessante esse jogo. E você também dá uma conferidinha, fica ligado aqui que logo vai ter vídeos de gameplay também no canal, beleza? Muito obrigado pela companhia mais uma vez, um forte abraço e falou!